Hoje o tema é tenha cuidado com as emoções. Glória ao nome de Jesus. E eu quero ler um texto da palavra de Deus que está no primeiro livro de Reis, capítulo 19, versículos 1 a 4. Diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Meu Deus, que texto é este? Você conhece a história bíblica e você sabe que Elias, antes deste capítulo 19, ele realiza um feito histórico extraordinário. Ele chama o povo de Israel para o Monte Carmelo e ele diz lá no Monte Carmelo: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, então servi-o. Mas se o Senhor é Deus, então que sejam servos exclusivamente dele. E lá no Monte Carmelo, Elias ora, o fogo cai do céu, consome todo o holocausto. É lindo o que acontece. Então Elias mata os profetas de Baal. Mediante a isto, Jezabel fica sabendo, e estes versículos que nós lemos é o que Jezabel diz: se amanhã que eu seja punida pelos meus deuses, se amanhã, a esta hora, você não estiver morto como um daqueles profetas que foram mortos. É extraordinária esta afronta. E aí Elias chega ao ponto de ficar numa pré-depressão. Ele entra num estado que antecede a depressão. Ora, quando a gente pensa nas emoções, a gente percebe que muitas vezes nós podemos enfrentar um quadro de desequilíbrio emocional. E o desequilíbrio emocional tem as suas razões, os seus sintomas. O desequilíbrio emocional tem as suas causas, suas raízes, os seus porquês. Por que é que uma pessoa perde a estribeira? Por que é que uma pessoa joga tudo pelos ares? Por que é que uma pessoa perde o foco? Assim como existe a razão para que um desequilíbrio emocional aconteça com a gente, também existem maneiras pelas quais nós podemos vencer todo desequilíbrio e alcançarmos uma vida equilibrada no que diz respeito às emoções. E aqui nesse texto bíblico que nós lemos, de 1 Reis, capítulo 19, nós vamos encontrar algumas razões pelas quais Elias enfrenta um desequilíbrio emocional, os sintomas e também como é possível vencer esse desequilíbrio emocional. E eu quero justamente colocar para você que é preciso ter cuidado, tenha cuidado das suas emoções. Cuidado com as emoções. Tenha cuidado com as emoções. Por quê? Porque um problema emocional pode surgir como consequência de ameaças, como consequência de oposições. Ora, olha o versículo 1 e 2. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe:
assim me façam os deuses. E outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como um daqueles profetas. Veja bem, a ameaça, a oposição de Jezabel, esposa do rei Acabe, levam Elias a um estado de problema excessivo emocional. E é triste porque ele esquece do que no capítulo anterior, dias atrás, o Senhor havia feito lá no Monte Carmelo. Ora, o Deus que faz descer fogo do céu é Deus presente agora para te dar o livramento. Elias tinha que ter esta consideração, mas ele simplesmente esquece. E a afronta, a oposição, a ameaça de Jezabel se torna mais forte do que tudo para Elias. Você vai perceber uma diferença gritante entre Elias e, por exemplo, Jesus. Jesus soube como lidar com pressões, com ameaças e oposições. E você vai ver que o posicionamento de Jesus é firme, é contundente. Ele tem uma convicção muito forte sobre o seu propósito e ele está focado no seu objetivo. Às vezes, nós nos deixamos levar por qualquer tipo de ameaça simplesmente porque esquecemos do que é essencial. Jesus nunca se esqueceu disto. É claro que nem todas as pessoas estarão suficientemente protegidas no que diz respeito, no que tange às emoções, para saber lidar com ameaças, pressões, oposições, acusações, calúnias e assim por diante. É natural. Eu mesmo, quantas vezes já perdi o senso, o equilíbrio emocional por causa de ameaças, de calúnias, por causa de difamação, por causa de todo tipo de coisa. Quantas vezes? Naturalmente, isto pode acontecer com qualquer um. Agora, nós precisamos aprender a proteger o nosso coração, proteger a nossa mente, as nossas emoções. É muito importante isso. Se o problema emocional pode ser consequência de ameaças, consequência de oposição, um problema emocional também pode acontecer e apresentar diversos sintomas. É por isso que a gente lê os versículos 3 a seguir e a gente vê com clareza isto. Olha só, o que vendo ele se levantou e para escapar com vida se foi, chegando a Berseba, que é de Judá, preste atenção, deixou ali o seu servo. A primeira coisa que Elias faz é deixar o seu servo. Ele deixa o seu servo. Ele quebrou a rotina, ele quebrou o discipulado, ele abandonou um liderado, ele largou aquilo que era uma prática comum diária, ele deixa o seu moço em Berseba. É a primeira coisa que ele faz. Ele se afasta da responsabilidade que ele tinha com um imediato. Ele se afasta da responsabilidade de liderança. Ele larga, às vezes as pessoas não deixam, mas mais ou menos assim, largam de mão, deixam para lá, deixam a revelia, abandonam não a responsabilidade de negar a responsabilidade, às vezes não negam a responsabilidade, continuam com a responsabilidade, mas sem nenhuma atitude. É isto que acontece com Elias. Veja, o texto diz, e ele foi ao deserto, caminho de um dia. A segunda coisa que ele faz é fugir. Quando a gente olha para deserto, a gente olha para um lugar onde podemos considerar sendo um lugar de isolamento, um lugar de solidão. Muita gente, quando enfrenta um problema emocional, ao invés de enfrentar ou buscar ajuda, acaba indo para os desertos da vida, para o isolamento, para a solidão. Quantas vezes caminham
Quantas vezes pessoas caminham desta forma? Quer saber o que mais acontece? Olha para o versículo 5 a 8. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou-se a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Veja o que acontece. Ele tem uma alteração do sono e do apetite. Ele tem uma alteração. Ele se torna apático em relação ao prazer da vida, porque se há uma coisa prazerosa é se assentar à mesa e poder comer. Eu me lembro quando meu pai enfrentou um tratamento, um câncer, e ele passou por um tratamento. No meio daquele tratamento, um dia ele olhou para mim e disse assim: filho, eu tenho vontade de comer aquele peixe que é servido naquele restaurante aqui perto. Eu tenho uma vontade, sabe? E eu fui lá e falei com o Pedrinho, era o dono do restaurante. Eu disse: Pedrinho, o pai está com vontade de comer aquele peixe. Você pode preparar que eu vou levar para ele? Mas capricha assim no molho, que sabe que ele gosta. Prepara bem. E aí, lá foi o Pedrinho, preparou aquela comida, aquela refeição. Eu levei para casa, cheguei em casa, coloquei, preparei. E disse: pai, ó, tá aqui a comida. Ele sentou, olhou para a comida e eu vi que ele sorriu. No meio daquilo tudo, recebeu um sorriso dele, apesar de ele nunca ter reclamado do câncer. Mas no meio daquilo tudo, sabe, o meu coração se encheu de alegria, porque eu estava dando prazer ao meu pai. Ele se assentou para comer o peixe e começou a comer. De repente ele parou de comer, correu uma lágrima nos olhos e ele disse para mim assim: filho, infelizmente eu não sinto direito o sabor da comida. O paladar dele estava afetado pelo tratamento com as quimioterapias. E aí naquela hora eu tive uma reflexão: como é importante você se assentar à mesa, olhar para a comida. Talvez é pouca, talvez não é o que você gostaria de comer, mas é o que se tem. E você ter o prazer de então comer isto, sabendo que isto vai nutrir o seu corpo, saber que isto vai te fazer bem. Mas veja, até mesmo isto ele tem uma alteração. Elias tem, porque ele come e dorme. O anjo tem que despertar e dizer: ei, você vai comer e você vai caminhar. E ele caminha 40 dias, minha gente. Veja. Aí quando a gente vê alguém: não, então vou tomar atitude, eu vou trabalhar e vou 40 dias. Aí, de repente, o que acontece com Elias de novo? Versículo 9. Olha só. Ele vai até Horebe, o monte de Deus. Versículo 9. E ali entrou Elias numa caverna e passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Duas coisas que eu observo aqui. Elias, de novo, busca o isolamento. Antes no deserto, agora numa caverna. Quantas pessoas que a gente conhece que está se isolando nas cavernas da vida? Agora escute o que eu vou dizer. Você pode buscar o isolamento no deserto, você pode buscar o isolamento na caverna, se o seu coração está inclinado para Deus de alguma forma. Entenda, olha a pergunta de Deus para Elias: que fazes aqui, Elias? Perceba, Deus entrou dentro da caverna onde Elias estava, e Deus pergunta: que fazes aqui? Quer dizer, eu estou aqui, meu filho, e esse não é o seu lugar, ponto final. Se você buscar o isolamento, escute, mesmo assim, Deus estará perto e você precisa ser sensível para ouvir a voz dele. Veja o que acontece com Elias. Mais do que isso, no versículo 10, Elias diz assim: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam
a minha vida para tirarem. E disse-lhe Deus: sai para fora, põe-te neste monte perante a minha presença. Olha, que coisa linda. Deus está dizendo: ei, esse negócio de ficar com autocomiseração, você conhece alguém que pratica isto? Porque justamente quando nós estamos com um problema emocional, é justamente isso que acontece. A gente começa a praticar a autocomiseração. Ai, coitado de mim, só eu. Ai, ninguém se importa, ai, ninguém vê. Ai, porque agora todo mundo está contra a minha vida. Tem gente caminhando, é mimizento demais. Autocomiseração. Elias começa a lamentar. Pois é, tá vendo, Senhor? Faço, mas o resultado nunca vem. É Elias reclamando, desanimado, com vontade de jogar a toalha, desistir de tudo. Esta é a sensação que Elias passa. E mais do que isto, olha, versículos 11 a seguir. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que sobreveio sobre ele uma voz e dizia: que fazes aqui, Elias? De novo Deus pergunta isto. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirar a vida. Veja só. O que eu quero pontuar aqui? Elias perde aquela sensibilidade espiritual. Deus está se movendo, Deus está se manifestando, Deus vem como uma brisa, com uma voz suave, fala a ele, e ele perdeu a sensibilidade espiritual, porque se ele tem convicção de que é Deus que está ali, ele perdeu a sensibilidade. Se ele tem convicção de que é Deus que está ali, ele deveria pelo menos ter mudado a sua condição interior, em saber que se Deus está ali, nenhum mal poderia alcançá-lo. Mas o problema emocional é tão grave, a predisposição em descrer é tão grave, que Elias perde até a sensibilidade espiritual. Muita gente vive este mesmo quadro. Veja que Elias por 2 vezes lamenta, por 2 vezes fala de desânimo, se mostra desanimado, por 2 vezes ele pratica a autocomiseração, ele é mimizento, por 2 vezes. Sabe, deixa eu dizer uma coisa, a pessoa que começa a repetir muito, porque me abandonaram, me deixaram, porque ninguém se importa, a pessoa que começa a caminhar muito nesta via, rapidamente ela vai descer a ladeira para o fracasso, para o problema, você vai perceber que rapidamente, quanto mais ela reclama, pior a vida dela vai ficar. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. E aí eu quero chamar a sua atenção. Se em primeiro lugar o problema emocional, ele pode surgir na consequência de uma ameaça, na consequência de uma oposição. Em segundo, o problema emocional pode apresentar os mais diversos sintomas. Em terceiro, um problema emocional se é vencido quando estamos na presença de Deus. Escute, não é só Deus estar presente, mas é eu me colocar debaixo deste manto da presença. É eu entender com consciência da missão, do propósito. É eu adquirir e me colocar debaixo dos planos de Deus para a minha vida. Os versículos 15 a seguir diz assim: o Senhor lhe disse: volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael matá-lo-á, Jeú, e o que escapar da espada de Jeú matá-lo-á, Eliseu.
Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Meu Deus, que coisa tremenda. Deus pega num momento de desilusão, num momento de desânimo, de autocomiseração, de lamentação. Deus pega Elias e você vai sair disso aqui porque, escute, o que eu tenho para você não foi interrompido. Eu não desisti de te usar. Eu não desisti do plano e propósito, missão que eu tenho para a sua vida. Você que está aí, escute só. Talvez você esteja passando por um quadro de problema emocional, pensando que agora não há mais o que fazer. Ei, acorda para a vida, meu irmão. Acorda para a vida, minha irmã. A sua história não acabou. O Espírito Santo está indo agora ao seu encontro aí. E esta amarra espiritual, emocional, é arrebentada agora no nome de Jesus, porque existem propósitos de Deus, projetos de Deus para a sua vida, para a sua história. E você precisa ter o cuidado de viver bem emocionalmente falando. Você precisa controlar suas emoções. Não são as suas emoções que precisam controlar você, mas é você que precisa crer mais, ouvir mais a palavra, se encher mais da presença do que permitir que as emoções te dominem. Se você está vivendo um quadro de isolamento, Deus está dizendo agora, aí onde você está, o que fazes aqui, nesta cama deitado, nesta cama deitada, o que fazes dentro deste quarto escuro, o que fazes aqui, choramingando, reclamando da vida. É hora de se levantar em o nome do Senhor Jesus. Eu não estou aqui dispensando a psiquiatria nem a psicologia, não é meu objetivo. Eu estou falando de um fator espiritual que afeta até mesmo as suas emoções, e você precisa entender que Deus está presente, Deus está agindo, Deus não desistiu de você. É mentira do diabo que Deus abandonou você. Os fracassos, as tragédias da sua vida até agora não determinam quem você é. O Espírito Santo está te chamando para uma temporada nova. O problema emocional é vencido quando você derrama a sua alma perante a presença do Senhor. E em quarto lugar, o problema emocional é vencido quando você compreende a ação de Deus na sua vida. Você precisa entender que existem pessoas que passaram pelo que você passou e venceram. E isto significa que você pode vencer também. No versículo 18 a gente lê, Deus dizendo para Elias, também deixei ficar em Israel 7.000. Quem são esses 7.000? Todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Quer dizer, gente que não se corrompeu. Gente que passou pelos enfrentamentos que você passou, mas permaneceu. Você precisa entender que se você apenas abrir o coração para ouvir a voz de Deus, você vai entender que assim como Deus fez na vida de 7.000, de 10.000, de 20.000, de 30.000 pessoas, de 50.000 pessoas, assim como Deus abençoou tanta gente, Deus vai abençoar você também. Haviam 7.000 que não tinham se dobrado diante de Baal. Ainda que Elias não estivesse percebendo, Deus estava agindo. É assim. Oh meu Deus. Talvez você não esteja enxergando o socorro de Deus, a bênção de Deus, o agir de Deus. Talvez você não tenha clareza do que Deus está fazendo, mas eu vou dizer uma coisa para você. Deus está agindo. Deus está fazendo algo novo. Existem coisas poderosas do Senhor sendo liberadas sobre a sua vida, sobre a sua casa. E você vai sair dessa situação. Você vai vencer em meio a tudo isso que está enfrentando, porque a mão de Deus, o poder de Deus é liberado sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre a sua casa.
Os melhores dias da sua vida estão chegando. Escute o que eu vou dizer. Se Deus tivesse desistido de nós, Ele não teria enviado o seu Filho, Jesus Cristo. Jesus é a resposta para a nossa necessidade, tanto de sermos salvos, perdoados, libertos, transformados, como também de sermos sustentados por sua presença. Então, deixe-me dizer algo aqui a você, aí onde você está, escute. Existem respostas de Deus para a sua vida. Existem respostas de Deus para você. Você vai ter vitória na sua vida emocional. Faça com que as suas convicções sejam mais fortes do que as suas emoções. Sabe, incline as suas emoções para as suas convicções e não as suas convicções às suas emoções. Faça da maneira correta, sabe? Aplique as suas emoções. Sujeite as suas emoções à verdade de Deus. Muito embora, às vezes, nós estejamos sentindo algo ruim, nós precisamos outra vez olhar para as Escrituras e aprender que as emoções, quando estão colocadas debaixo de princípio ou sobre princípios, essas emoções, elas irão ser cuidadas, subjugadas à verdade de Deus. Então, escute o que eu vou dizer. Talvez o quadro que você está enfrentando é terrível, é difícil. Você se sente abandonado, esquecido. Você se sente rejeitado. Pessoas que deveriam caminhar ao seu lado deram as costas. Talvez muita gente se esqueceu de você. Ou então você esteja aqui dizendo: meu Deus, pastor, o senhor falou, e não se trata de mim, mas se trata de alguém que eu conheço, se trata de um parente, se trata de alguém próximo, que está passando por este quadro. Escute, seja a voz de Deus, dizendo: o que fazes aqui? Conta comigo, vou gastar tempo em estar com você. A pessoa chora, você tem que ser aquele, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. A palavra de Deus diz: se alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, sabe, gaste, invista, doe seu tempo, esteja perto, seja a voz de Deus para aquele que está passando por um problema deste. Eu vou dizer o que você não pode fazer com as suas palavras, com o seu ombro amigo. A unção do Espírito Santo que estará sobre a sua vida vai fluir e vai alcançar o coração abatido, angustiado, entristecido, enraivecido, irado, vingativo, depressivo, porque há uma unção de Deus liberada sobre a sua vida nesta oportunidade. Oh, meu Deus! Sabe o que eu quero? Eu quero orar, eu quero clamar ao Senhor com você nesta hora, crendo que o Senhor é fiel, que o Senhor é bom, crendo que a mão de Deus te alcança aí onde você está. Não sei qual é o quadro que você está vivendo. Eu vejo cordas sendo arrebentadas, como se alguém estivesse, sabe, amarrado, totalmente todo amarrado. O Senhor entra neste quarto hoje, e o Senhor traz libertação sobre a sua vida agora, seja liberto, toda obra maligna é desfeita agora no nome de Jesus, em o nome do Senhor Jesus, que todo mal, todo espírito maligno que incomoda, que oprime, que leva esta pessoa a este quadro, em o nome do Senhor Jesus, sai agora em nome de Jesus, agora,
saia em nome de Jesus. Eu declaro a cura, a libertação, a restauração, o poder do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua história. Receba agora do toque de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus. Receba a cura agora. Eu quero orar, eu quero clamar a Deus com você. Pai querido, no nome de Jesus eu oro nesta hora. Eu creio que Tu és fiel, Tu és tremendo, Tu és presente, Tu tens a resposta. E agora, Senhor, muitas pessoas oram comigo, crendo no Teu agir, crendo que a Tua mão, Senhor, se estende agora. E eu quero pedir que o Senhor toque a vida desta pessoa agora. Traga a libertação dos vícios, traga a libertação desta depressão. Toca com o Teu poder agora, Jesus. Traga a Tua cura agora, Jesus. Muda esta situação. Tira esta pessoa desta monotonia, deste problema, desta inércia, desta solidão, desta lamentação, desta agonia, desta angústia, desta amargura. Arranca esta pessoa agora. Abre os olhos espirituais para que esta pessoa veja o Teu agir e o Teu poder. Eu oro nesta hora. Faz a Tua obra, Jesus. Faz a Tua obra. Toca com o Teu poder agora na vida deste homem, desta mulher. Faz a Tua obra acontecer, Pai. Quebra todo laço. Corta todo mal. No nome de Jesus. Faz Teu nome engrandecido, louvado, exaltado, glorificado. Esta é a minha oração. Seja livre agora. Seja tocado agora pelo poder do Espírito Santo. Receba a restauração do Senhor. Que os teus olhos espirituais sejam abertos. Não permita que o desânimo, não permita que a lamentação, que a autocomiseração, não permita que a opressão do inimigo, não permita que nada roube o seu foco e o propósito da sua vida. Deus te chamou. O mesmo Deus que foi contigo até então, Ele continua. Ele é fiel, Ele é poderoso. Ele é Deus para fazer coisas extraordinárias, para fazer grandes milagres na sua vida, no nome de Jesus. Oh meu Deus, glória ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sei que o Espírito Santo falou com você. Eu sei que Deus marcou a sua vida de maneira poderosa. Meu irmão, que a visitação de Deus seja real na sua história. Que você viva algo novo no nome de Jesus. Olha,